O Matheus sempre foi tido como um bebê tranquilo, né? Ele era uma criança super tranquila, dormia a noite toda. Então, desde quando nasceu, eu amamentava, por exemplo, meia-noite, depois só 5 da manhã. Então, o pessoal falava, nossa, mas ele dorme bem, então... E teve um desenvolvimento nessa linha. Sempre foi mais tranquilo, ia na pediatra, sempre tinha esse tipo de comentário dela, né? Só que aí foi chegando uma época, quando ele atingiu seus 2 anos e 2 meses, ele ainda não falava. Então, como que ele se comunicava? Ele pegava na nossa mão, levava até onde ele queria, e para nos levar, fazia a gente de instrumento para levar onde ele queria ir ou o que ele queria pegar. E ele apontava o dedinho nas coisas e falava assim, ó, era só isso. Então, até então, demora para falar mesmo, uns falam mais cedo, outros demoram mais para falar, mas a minha mãe já percebeu que tinha alguma coisa, né, estranha nisso tudo aí. Foi então que a gente levou numa psicopedagoga, lá em Três Corações, e ela suspeitou de autismo no Matheus. E justo nessa mesma época estava tendo uma palestra com um especialista em Três Pontas, que era uma cidade vizinha, com o assunto de autismo. E nós levamos ele lá. O Matheus, ele participou comigo das 4 horas de palestra, com o bico na boca, sentadinho no meu colo, enquanto as outras crianças estavam, né, fazendo aquela zoeira no lugar, e ele super tranquilo. E no final, marquei uma consulta com o médico, era o Dr. Walter Camargos na época, e ele atendeu o Matheus já estava dormindo no meu colo. Então ele fez umas perguntas para mim desde a época da gravidez, durante toda a infância, como que foi. E cada resposta que eu dava, o médico colocava um número do lado e no final do questionário que eu respondi, ele fez uma soma. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, seu filho tem autismo. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? São alguns grupos gerais que você pode reconhecer desde o começo do desenvolvimento da criança. O autismo, ele está dentro do transtorno espectro autista. Então, tem vários níveis de autismo. Dentro tem o Asperger, tem o autismo leve, mediano, moderado. Então, mas as características, assim, é difícil falar uma característica porque cada um vai desenvolver de um jeito. Mas, geralmente, afeta a habilidade social. Os autistas, ele tem uma dificuldade na habilidade social. Ele tem a dificuldade de se comunicar, tanto verbal quanto não verbal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 160 crianças tem transtorno do espectro autista. Embora algumas pessoas possam viver de maneira independente, outras têm graves incapacidades e necessitam de cuidados e apoio ao longo de toda a vida. O episódio de hoje traz a experiência de 2 famílias que a cada dia têm superado expectativas no que diz respeito à inclusão escolar. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguida estamos de volta. Não saia daí. A adaptação em espaços sociais, como é a escola, por exemplo, pode ser um pouco difícil para crianças autistas. A busca por estratégias, tanto da família quanto dos professores, se faz necessária e essencial para o desenvolvimento dessas crianças. Porque o que acontecia? Na infância do Matheus, ele pegava um carrinho, não era igual toda criança, ele não colocava para rodar. Ele pegava e olhava cada parte do carrinho, olhava a rodinha, todos os detalhes. E assim ele fazia e não tinha aquela funcionalidade de empurrar o carrinho para andar. Então, ele fez todos os testes e falou o seguinte, se eu falar que seu filho não tem autismo, eu estarei sendo irresponsável. Se eu falar que ele tem autismo, eu também vou estar sendo irresponsável. Então, seu filho precisa de escola, de fonoaudióloga especializada em autismo, psicóloga especializada em autismo, e ele disse assim bem para mim, se você tiver saco e dinheiro para levar em ecoterapia, natação e alguma outra atividade, você pode levar. Então, ele precisa de estímulo, e o quanto antes. Então, é importante da criança ser diagnosticada com autismo bem cedo, bem precoce, isso traz um ganho para a criança que não tem assim, dinheiro que pague. É uma equipe que vai observar, né? Porque não existe exame que possa diagnosticar uma criança com autismo. Então, é uma equipe de médico,
psicólogos, né? Nós vamos fazer um rastreamento, a observação, e quem fecha o laudo é um médico. Mas são características na fala, muitas crianças têm um atraso na fala, então por isso que pode se descobrir o autismo muito quando a criança ainda é pequenininha, porque tem um atraso na fala, um atraso na comunicação. Muitas vezes o autista ele não consegue olhar nos olhos, não consegue te encarar. Então, são características que nem todos têm, mas são algumas coisas que a gente pode ir observando desde criancinha e procurar a ajuda de um médico, né, para ele poder esclarecer mais. A gente sempre trabalha o seguinte, um diagnóstico precoce do autismo na criança, para ele ter um desenvolvimento bem melhor. Então, tanto cognitivo, né, para lidar com social, né, socialização. Então, o que aconteceu? Nós saímos de lá com o Dr. Salomão, sem o diagnóstico fechado, mas sabendo que a gente precisava correr atrás, estimular o Matheus. Então, nós chegamos em casa, conversamos, passou aquela fase do luto, agora nós vamos o quê? Encarar isso aí. Então, eu trabalhei muito com o Matheus, com a parte lúdica, de trabalhar esse olho no olho, que hoje eu tenho, eu fico até sem graça e eu amo isso, mas antes não. Tipo assim, a pessoa olhava, igual cachorrinho, desvia o olhar, sabe? Não olha. Parece que isso dói neles. Trabalhei o contato corporal e assim, me vestia de palhaça, porque eu descobri no Matheus que o riso trouxe muito ganho para ele. Ela nasceu lá em Três Corações, Minas Gerais. Foi no dia 20 de junho de 2008, com os meus pais Viviane e Pavelene de Almeida e Danquene de Almeida. E canto em vários lugares. Nós colocamos ele na escola com 2 anos e 2 meses. Então, o Matheus, assim, ele chegava na escola, ele não tinha muito contato, não gostava muito de contato com criança, tinha mais contato com adulto. Então, isso aí foi muito trabalhado. Eu acho assim, é muito importante a família trabalhar junto com a escola, porque a criança tem, né, um desenvolvimento, outro desenvolvimento. E quando eu cheguei aqui em Juiz de Fora, em 2015, eu ouvi falar muito bem da escola adventista. Procurei a escola adventista na época, só que não tinha vaga para o primeiro ano. Aí, tristemente, eu voltei e procurei uma outra escola. O Matheus ficou 3 anos estudando aqui em Juiz de Fora, mas quando eu tive a oportunidade, eu busquei de novo o colégio adventista e conheci, fiquei muito feliz. Assim, fiquei encantada com a estrutura, com as pessoas, o acolhimento. Expliquei a situação do Matheus. O Matheus tem uma mediadora e essa mediadora eles fornecem. Então, eu conversei com a escola sobre isso. E aí a mediadora, ela ajuda muito a trabalhar o comportamento do Matheus dentro de sala. Ela não vai fazer por ele, mas ela vai trazer a atenção do Matheus de novo para a aula. Porque às vezes ele se dispersa e aí ela traz de novo essa atenção. O Matheus eu conheci em 2015, quando eu comecei a ser estagiária na Fiane. Eu deixei lá o meu currículo, como todo estudante, no comecinho, quer arrumar alguma coisa. E foi lá que eu conheci o Matheus, pela Fiane. Eles me perguntaram se eu queria ser estagiária dele, me apresentaram para ele, falaram que ele era uma criança autista, um autismo leve, mas ele é uma criança autista, e se eu queria desenvolver um trabalho com ele. Então, fiquei com ele, comecei em 2015, na Escola Degraus, onde construímos um trabalho muito bom, desenvolvemos um grande trabalho. O Matheus vem só melhorando a cada dia que passa. Depois, aí o ano passado, a gente veio trabalhar aqui, no Adventista. Continuamos, né, com o nosso trabalho, mas no final do ano eu formei e tive que largar o estágio. Passei a ser a coordenadora do grupo agora, da Fundação Fiane. Bom, o Matheus chegou para mim esse ano, ele já era aluno da escola, ele passou pela professora Liliane, que fez um excelente trabalho com ele. Ele chegou pronto para o 5º ano, pronto para os conteúdos do 5º ano. Ele é um aluno alegre, é um aluno que participa muito das aulas, ele é um aluno que gosta de me ajudar, gosta de se envolver na aula. Quando o Matheus chegou para mim no 5º ano, ele já tinha uma mediadora. Essa mediadora ajuda o Matheus a se organizar o material na mesa, ajuda ele a se organizar também no pensamento, porque às vezes o Matheus é impulsivo, né? Ele quer perguntar alguma coisa, antes de perguntar para a professora ou para algum colega, fazer algum comentário com o colega, a mediadora tenta ali ouvir o que ele quer falar e ajuda ele a se organizar nas ideias. Fala, olha, é essa mesmo sua dúvida? Vamos esclarecer, escreve com ele as dúvidas e aí sim ele participa, aí sim ele pergunta. Então a mediadora tem um papel muito importante no desenvolvimento do Matheus. Ele chegou para mim, quando ele chegou na primeira semana,
Eu comecei a fazer alguns testes também, naquela semana de avaliação diagnóstica, fiz algumas avaliações diagnósticas, percebi que o Matheus não tinha dificuldade de aprendizado nenhum. Ele faz as atividades igual aos outros alunos, ele não faz provas adaptadas, nem atividade adaptada. Em ciências, eu já aprendi sistema urinário, sistema endócrino, aprendi sistema nervoso. Lá em geografia a gente está aprendendo sobre o sistema solar, a Terra, o planisfério. Lá em religião a gente está aprendendo sobre o filho pródigo, sobre o bom pastor, e também a meditação da professora, que é muito linda. A inclusão na escola ela é super importante. E é mais importante quando essa inclusão começa desde cedo, desde o maternal, para as crianças aprenderem a conviver com o diferente. O Matheus esses dias perguntou para mim: mamãe, eu sou diferente? Eu falei: filho, todos nós somos diferentes, né? Nós temos qualidades, nós temos defeitos. E aprendendo com essas diferenças que a gente aprende a respeitar o outro. E são valores que a gente leva para a vida toda. Foi uma das coisas que mais me encantou no Colégio Adventista, é isso. Ele trabalhar os valores cristãos primeiro, que formam o caráter da criança, né, para depois trabalhar o ensino. E o meu filho ama estudar lá. Ele não quer sair de lá por nada, ele quer estudar lá até enquanto puder. E eu acho isso fantástico. Eu gosto nessa escola de tablets, atividades da professora, capela, aula de tablet, várias coisas. Eu pesquisei sobre autismo bastante, desde a primeira vez que eu tive contato com autismo ou com qualquer necessidade especial, eu comecei a estudar, porque é necessário a gente entender como é a abordagem que eu devo ter com o Matheus. Então, eu estudei um pouco do autismo, procurei alguns especialistas, ele tem toda uma equipe que ajuda, além da mediadora, tem a família muito presente, ele tem acompanhamento com a psicóloga, ele faz parte de alguns projetos aqui na cidade, que inclui outros autistas e outras necessidades educacionais especiais. Então, me inteirei, conversei com esses profissionais para saber de fato que abordagem eu deveria ter com o Matheus. Ele precisa de reforço nas regras, então a mediadora está ali também para reforçar as regras de convivência na sala, mas o Matheus não tem tido dificuldade de relacionamento com a turma, pelo contrário, a turma gosta muito do Matheus. Há pouco tempo atrás, uma aluna resolveu fazer uma cartinha para ele. Espontaneamente, ela fez uma carta e escreveu ali algumas frases de motivação. Escreveu para o Matheus: você é capaz, você consegue, você é o nosso melhor amigo, nós podemos te ajudar. E aquilo mudou a vida do Matheus na sala de aula. Mudou a vida dele enquanto aluno do 5º ano. Ele ficou muito feliz com essas mensagens e os alunos continuaram mandando recadinhos para ele. Às vezes ele chega cabisbaixo, triste, mas um aluno logo percebe, um colega logo percebe, abraça, fala algumas palavras de incentivo, e o Matheus tem sido assim muito amado pela turma. Então ele tem um excelente relacionamento com a turma. A dificuldade às vezes que eu sinto com o Matheus na questão de interpretação textual. Ele tem um pouco de dificuldade porque exige que ele reflita sobre o texto e ele precisa se organizar. E nessa organização do pensamento, às vezes ele se perde. Então, o que a gente faz? A gente faz uma roda de conversa após a leitura do texto, e nessa roda de conversa, os outros alunos vão dando as suas opiniões sobre o texto. O Matheus vai ouvindo e formulando em cima da opinião dos colegas, ele vai formulando a opinião dele. E nós temos evoluído muito com isso. Ele faz assim algumas sacadas na hora da interpretação de texto que são incríveis, que a gente não acredita. Fala, olha que interessante, ele vai além do que os outros alunos às vezes. Então ele tem evoluído muito nessa questão de interpretação textual. Mas é muito bom ter o Matheus como aluno. Ele gosta muito de cantar, ele canta muito bem. Então ele sempre se envolve nas aulas que nós temos na capela de culturas gerais. Ele comanda o louvor, parece um animador de torcida, porque ele gosta muito de cantar. Na sala de aula eu utilizo muito a música, pensando no Matheus e nos outros alunos também, então eu utilizo muito a música. A gente faz paródias de conteúdos, aqueles conteúdos mais densos que precisa decorar, as regras de português e tal, a gente usa paródias e ele é o meu auxiliar sempre nesses momentos de música. Então ele se envolve muito na aula e é muito bom trabalhar com o Matheus e perceber o crescimento dele. O Matheus ele sempre foi muito estimulado. Depois que a gente descobriu o diagnóstico dele, desde a suspeita, né, a gente sempre estimulou demais. Então ele fazia ecoterapia lá na minha cidade. Quando a gente veio para cá, ele começou a fazer karatê, ele fazia natação e agora ele faz aula de canto, porque a música está no nosso DNA, no DNA de toda a família. Então a música para ele trouxe assim uma expressão muito grande, porque as crianças com autismo elas têm dificuldade em expressar sentimentos, expressar vontades, né? Porque eu lembro que quando eu
mostrava para o Matheus uma criança feliz, uma criança sorrindo, ele achava que era feliz. Mas existem vários tipos de sorriso e ele tinha essa dificuldade de encontrar um sorriso sarcástico, uma coisa, né, um sorriso diferente, que não fosse de feliz. E estava chorando, tinha que estar triste. Não, Matheus, a gente chora de emoção, a gente chora de dor, a gente tem outros choros. Então, assim, a música para o Matheus trouxe para ele essa liberdade de expressão. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria, é a dor que traz no coração. O autismo compromete 3 principais pontos na vida de uma pessoa: interações sociais, comportamentos estereotipados, pois na maioria das vezes apresentam movimentos repetitivos, e comprometimento na comunicação e na linguagem. Segundo pesquisadores da área, o brincar, como para qualquer criança, representa um papel importantíssimo para o desenvolvimento da criança autista, pois contribui para a socialização, tem efeitos positivos sobre a aprendizagem, estimula o desenvolvimento de habilidades básicas e a aquisição de novos conhecimentos. A inclusão não tem apenas a ver com a diversidade. Não tem a ver apenas com ser flexível e tolerante. Também precisa de apoio, precisa de limites e fazer as coisas aos poucos. Por exemplo, digamos que a aula com ele hoje dure meia hora. Bom, meia hora foi o que durou e vai embora. Mas amanhã ficamos 45 minutos. No dia seguinte, 1 hora. Vamos aumentando aos poucos. Levamos em conta as dificuldades. Temos muita tolerância, mas vamos progredindo, porque ele precisa alcançar objetivos, precisa conseguir se escolarizar, porque é isso que é inclusão. Se simplesmente vem aqui e passamos de turma, ele nunca vai ser incluído. O Jonathan tem TID, que é a sigla para Transtorno Invasivo do Desenvolvimento. Se considera que está dentro do espectro autista. A diferença entre Asperger, TID e autismo. Mas hoje, basicamente, se fala que qualquer uma dessas 3 coisas é considerada autismo. Esses 3 podem ter comportamento de autista. Mesmo que Jonathan seja sociável, ele fala. Há muitas crianças que não falam. Ele foi diagnosticado aos 4 anos. Aos 3 anos de idade, eu notei que ele não falava como uma criança dessa idade deveria falar. Eu sempre perguntava sobre isso, não só quando eu ia ao pediatra, mas também quando, por motivo, ia à emergência, fosse por dor de garganta ou algo assim. E sempre me dizem que não, que ele era menor, mais mimado, estava sendo super protegido por suas irmãs e por nós. Eu mudei algumas coisas em casa para ver se era isso e não era. Então, aos 4 anos, ele foi encaminhado a um psicólogo e começou a ser avaliado por diferentes especialistas no hospital. É só isso o que ele tem. E hoje, ele já tem 12 anos. Os pais do Jonathan chegaram como pais de crianças autistas normalmente chegam. Geralmente, esses pais são muito ansiosos e muito angustiados ou preocupados pela situação de seu filho, porque eles viam que ele não conseguia se relacionar no aspecto social, que é a sua grande dificuldade, e ele não avançava nisso. Eles viam sinais de evolução, mas viam que ele não conseguia se desenvolver por conta de sua deficiência. E ele não conseguia se relacionar com o grupo, com a instituição de forma favorável, com a instituição anterior onde estava. E isso nos gera alguns alertas. Quando você recebe um aluno que vem de outra instituição, que foi o que aconteceu, precisamos ver se a dificuldade estava na forma que foi trabalhado com ele ou se a dificuldade está na criança ou na família, e é uma responsabilidade que nós estamos assumindo. Jonathan chegou e ele não conseguia ficar em todo o horário de aula. Então, primeiramente, trabalhamos o conceito de horário. Ele fazia um horário menor e, como toda criança com esse transtorno, ele era muito rotineiro.
Me lembro que ele estava na sala comigo e tínhamos que colocar os dias no calendário, mas quando terminava o mês para ele, era uma frustração, era um desajuste, era algo difícil para ele. Além disso, ele tinha a rotina muito marcada. Então, às 3 da tarde, mesmo que os colegas não tivessem terminado, às 3 da tarde era o horário do recreio. Então, o Jonathan pegava seu lanche, se sentava na porta da sala para comer seu lanche, porque era a hora do recreio. E os outros alunos diziam, por que o Jonathan está no recreio e ainda não saiu? E aí tivemos que trabalhar o conceito de somos diferentes e temos necessidades diferentes. Para surpresa de todos, bom, a professora nos falou que ele era um menino inteligente, que ele podia aprender como o resto da turma e que por isso precisava e podia ser escolarizado. E se não fosse assim, ela nos diria, pais, não se esforcem porque ele não vai conseguir. Mas não, ele era uma criança que tinha potencial para aprender. Foi uma surpresa para todos, inclusive para o colégio, porque ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Ele gosta muito de matemática, números é o forte dele. Tabuada, ele sabe de cor e salteado. De cima para baixo, ele disse que sempre canta tabuada quando a conta no quadro. E bom, para nós foi uma experiência maravilhosa. Estamos mais que agradecidos com o colégio pela oportunidade que deram a ele. E, bom, sempre que precisar, estamos aqui, dispostos a colaborar no que for. Porque, às vezes, há coisas que não se paga com dinheiro. Porque, bom, antes eu também pagava uma mensalidade, mas não recebia nem um quarto do que recebo aqui. Então, há coisas que não conseguimos pagar com dinheiro. Então, estamos muito agradecidos ao colégio. Jonathan teve mudanças impressionantes. Ele aprendeu muito. Ele brinca com as crianças no recreio, com as crianças de diferentes idades. Ele não se fecha apenas aos seus colegas na sala, mas ele socializa com todos. Isso são conquistas muito importantes para ele. Ele interage não apenas com as crianças, mas também com os adultos e vimos progressos. No início, custava muito manter ele sentado, mas com o tempo foi melhorando. E atividade oral ele faz. O que ele não gosta é escrever, que claro. Aí ele tem dificuldade na coordenação motora fina e por isso ele faz atividade de psicomotricidade. Mas hoje ele fala e se relaciona muito mais. Houve muitos progressos e ele participa dos cursos. Esse ano ele não foi porque à tarde precisa ir a outro lugar, fazer seus tratamentos e aí temos que organizar seus horários. Nos dias que ele não tem atividade, ele fica um tempo depois do horário das aulas e participa dos cursos. Ahora dime, ¿qué has aprendido aquí en el colegio? Trabajar duro y aprender las vocales. Para trabalhar com Jonatas, adaptamos um pouquinho as atividades que planejamos para o resto da turma, mas ele é sempre incluído dentro das atividades. Em casa, quando eu planejo o que vou fazer com as crianças, tenho que pensar em Jonathan. De que maneira eu posso alcançá-lo? Então, eu percebi que através de jogos, por exemplo, é uma forma que ele participa e compreende mais do que com uma aula expositiva, evidentemente. Através de um desenho, de uma imagem, de um vídeo, eu posso alcançá-lo um pouco mais. Além disso, o tempo e a concentração do Jonathan aumentava à medida que avançávamos nos estudos. No início, ele resistia a estudar. Eu fui sua professora no 2º ano, no 5º e novamente agora no 6º. Ele resistia a estudar e tivemos que trabalhar isso também. O primeiro que foi trabalhado foram os hábitos, o hábito de estar na sala. Porque para uma criança como o Jonathan, é uma agressão estar sentado tanto tempo. Isso também precisa ser levado em conta. As atividades não podem ser muito tranquilas. Você precisa se mover na sala, fazer que ele se manifeste de alguma outra forma. Você tem que deixar que de vez em quando ele se levante e é comum vê-lo andando pela sala. Seus colegas já estão acostumados. De vez em quando ele precisa se levantar, conversar, falar sozinho e essas são atitudes que ele vai aprendendo e você tem que deixar. E depois ele volta à sua carteira e podemos continuar trabalhando. Nós estamos muito agradecidos ao colégio. A diretora Elizabeth Urtasun, acredito que seja esse o sobrenome dela, ela foi quem tomou as rédeas da situação. Ela pegou no primeiro ano e disse:
Nada a ver o que diz o relatório. Jonathan é outra pessoa, é outra criança. Não é tão grave como o relatório diz. Além de terem se adaptado a ele, além de cuidarem para expor melhor as coisas a ele, eles se esforçaram para entendê-lo. E ele passou do primeiro para o segundo ano, do segundo passou para o terceiro. Ele tem o mesmo nível de aprendizagem que os demais. Ele foi a um aniversário e não acreditavam no nível de inglês que ele tinha. Como ele se desenvolve em matemática e tudo isso ele aprendeu aqui. Não é que ele tenha aulas particulares em inglês, não é que, não sei, que ele tenha aulas de apoio fora daqui. Não. Tudo que ele sabe graças ao ensino e ao apoio da escola adventista. E o nosso agradecimento é porque não encontramos inclusão onde tanto falavam sobre inclusão. Mas a gente encontrou aqui. Aqui realmente se faz inclusão. O desafio, infelizmente, ainda é o preconceito, mas a gente quer quebrar isso. O Matheus, ele sabe que ele tem autismo, hoje ele já tem essa consciência. E ele falou um dia para mim assim, eu conversando com ele, uma conversa, a gente estava jantando, eu falei, filho, para de falar um pouco que você é autista, você é o Matheus. Ele falou assim, mamãe, mas eu gosto de ser autista, sabe? Porque a gente tenta mostrar para ele que o ser diferente não é um problema, né? Na verdade é uma solução. Então, por exemplo, ele tem uns flapzinhos com a mão que não adianta, as crianças começam a imitar. Então, por ele mesmo, o que ele fez? Ele achou isso fantástico, as crianças imitando ele. Poxa, eu sou o cara. Então, ele mostrou para as crianças como que é a técnica dele para fazer. Aí explica direitinho qual dedo que tem que encontrar com o outro, qual que tem que mexer. Então, eu lembro que a gente foi visitar Três Corações, nós visitamos a escola que ele estudou lá, que é o CEP, né? Então, ele foi lá, conversou com os coleguinhas dele, colocou todo mundo assim numa parede, ensinou todo mundo e todo mundo estava fazendo igual ele. Então ele transformou o que poderia ter sido num bullying, ele chegar chateado em casa e chorando, em algo assim que pudesse, poxa, eles estão me imitando, quer dizer que eu sou um cara muito bom. Então isso é bacana nele, a gente tenta transformar uma coisa ruim num presente para ele, a gente embrulha e entrega de uma outra forma. Para mim, o maior desafio da inclusão escolar é nós transpormos as barreiras que nós mesmos construímos. Dentro de nós mesmos, é olhar para o aluno com necessidades educacionais especiais como único e especial e importante como todos os outros. E não colocar limites, porque eles nos surpreendem sempre. Às vezes, estudando um conteúdo, uma necessidade educacional especial, como o autismo, a gente vê que parece ter alguma limitação, mas a gente não pode colocar um limite no aluno, porque cada um é único, é importante, individual, e a gente percebe o desenvolvimento cada um de uma maneira. Então, eu acho que o desafio maior é transpor as barreiras que nós mesmos criamos em nós. Também acho que é um desafio a gente montar uma equipe multidisciplinar e ter um contato próximo com outros profissionais. Ter reuniões periodicamente para a gente discutir e entender os pontos de vista das diferentes áreas, né, que trabalham com esse aluno. E juntos entendemos que o aluno pode crescer e pode evoluir e aprender como todos os outros. Só assim eu acredito que nós podemos ter sucesso na educação especial. A educação inclusiva é mais do que necessária para permitir que todos tenham pleno acesso a uma formação escolar de qualidade. Os desafios são grandes, mas as iniciativas e a dedicação de pais e professores têm feito com que ela aconteça. O programa Educação de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outro episódio, acesse o NT Play. Nos vemos semana que vem. Até lá!